Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui nos últimos capítulos do livro de Atos. Vamos estudar aqui dos capítulos 22 ao 28, e o tema desta semana é Ministro e Testemunha. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Um testemunho é uma declaração da verdade, com base em experiência ou crença pessoal. Temos a responsabilidade de ministrar às pessoas. Se dermos ouvidos aos profetas, o Senhor nos guiará e protegerá do mal. Prestar testemunho. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário no final, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Desde já, eu agradeço a todos aqueles que participam aqui do canal. Primeiro tópico, um testemunho é uma declaração da verdade, com base em experiência ou crença pessoal. Aí na imagem do lado direito, né, no livro de Atos, que foi escrito aí pelo apóstolo Lucas, nós vemos aí a história de Paulo sendo contada, né, que foi preso aí por 2 vezes. Ao estudarmos o livro de Atos, nós aprendemos que ele foi preso, mas ele conseguiu aí sair da missão por um milagre, sair da prisão, né? Então, nós vamos aprender sobre testemunho, o que aconteceu com Paulo. Atos 22, de 6 a 8. Porém, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Olha só o que aconteceu quando Saulo estava indo para Damasco, rodeou dele uma grande luz no céu, e aí Jesus Cristo apareceu para ele, e ele teve aí uma visão. Então, quando a gente vê aí essa visão, essa aparição a Jesus Cristo a Paulo, nós lembramos também do profeta Joseph Smith, que também teve uma visão. Ele viu Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo, assim como Paulo, né? Então, essas visões não são incomuns na história do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Joseph Smith, né, teve a visão e Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceu para ele para restaurar a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus Cristo também apareceu para Saulo. Nesses versículos está aqui ainda mencionado como Saulo, e nós vamos ver que depois passa a ser chamado de Paulo. Atos 22, de 9 a 11. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então, depois que Jesus Cristo se apresentou, né, e Saulo ele teve a visão dessa aparição de Jesus Cristo para ele, Jesus Cristo disse exatamente as coisas que ele deveria fazer, que era ir para Damasco. E chegando lá em Damasco, ele receberia mais ordens do Senhor de tudo aquilo que seria necessário ele fazer. E um certo Ananias, que a gente vê na imagem aí ao lado direito, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Então, Saulo ele não estava enxergando devido àquela luz, né, que ele presenciou ali ao estar com Jesus Cristo. E naquela mesma hora, Ananias se apresentou e pediu para que ele recobrasse a vista, e na mesma hora ele passou a ver novamente. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te ordenou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então, ele falando aqui exatamente as coisas que ele deveria fazer, que Saulo deveria fazer. E, continuando, porque eles há de ser testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Então, Ananias estava falando para Saulo que ele deveria ser uma testemunha especial de Jesus Cristo
de todas as coisas que ele tinha visto e ouvido. E ele continua: E agora, por que te detens? Levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aí vemos Ananias realizando o batismo de Saulo, e a partir desse momento, muitas pessoas falam que o Senhor trocou o nome de Saulo para Paulo a partir desse momento, porque Saulo ele era um fariseu e ele perseguia os cristãos, né? Ele era contra a igreja. E após essa visão, essa aparição de Jesus Cristo para Saulo, e ele sendo batizado, obedecendo a ordem de Jesus Cristo de pregar o evangelho, de ser um missionário, as escrituras a partir daí passam a chamar ele de Saulo, de Paulo, né? De Saulo passou para Paulo. Mas, na verdade, Deus não mudou o nome dele. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Paulo era um nome romano e Saulo é o nome judeu dele. A mesma coisa com o meu nome, por exemplo. Meu nome é Alex. Alex é o meu nome aqui no Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, lá, desculpa, se eu for para a Itália, como eu tive a oportunidade de ir, chegando lá, as pessoas vão me chamar de Alessio. Alessio é meu nome na Itália. Então, ou seja, é o mesmo nome, né? Alessio, na Itália, e aqui no Brasil, Alex. Então, era o que acontecia com Saulo, né? Ele tinha um nome, Saulo, numa região, e Paulo em outra. O exemplo de Paulo pode nos ajudar a entender que adquirir um testemunho exige esforço e sacrifício. Então, nós aprendemos que Paulo ele precisou aí se esforçar para adquirir um testemunho, né, e um certo sacrifício ele realizou para que isso acontecesse. Então, ou seja, com cada um de nós, precisamos entender que não é fácil a gente adquirir um testemunho. Nós precisamos nos esforçar para isso. De que maneira nós fazemos isso? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Quais são os esforços necessários para se tornar um músico, artista ou atleta? Então, se você acha que o músico ele sai tocando qualquer instrumento, seja um violão, um violino, do dia para a noite, né, a gente está enganado. Na verdade, eles aprendem a ler partituras, eles repetem e repetem por centenas ou milhares de vezes uma música, uma nota, até ir aprendendo todas as notas. E ali ele começa a praticar e aprender e sair o som de uma música. Então, depois de muita repetição, muito esforço, muito estudo, eles começam então a tocar algum instrumento. Então, você que toca algum instrumento, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Você sabe que é com muito esforço e dedicação que você aprende a tocar um instrumento. Assim como ser um atleta. Para você ser um atleta, você tem que se alimentar bem, dormir bem, né, acordar cedo, treinar e estar com o corpo sempre descansado, ou seja, tem vários esforços que você precisa fazer, treinar diariamente. Se você for um atleta aí olímpico, então nem se fala, né? Você precisa treinar, se esforçar muito para poder alcançar seus objetivos. E para adquirir um testemunho, não é diferente, não é diferente. Então, a próxima pergunta que eu faço, né, é: de que maneira o desenvolvimento dessas habilidades é semelhante ao recebimento e fortalecimento de um testemunho? E que esforço precisamos fazer para isso? Então, a gente sabe que para adquirir um testemunho, nós precisamos nos esforçar em guardar os mandamentos de Deus, se esforçar em cumprir a palavra de sabedoria, que é você não beber, você não fumar, é você procurar ser uma pessoa honesta, íntegra. Então, você precisa se esforçar para que o Espírito Santo esteja presente na sua vida, para você começar a receber um testemunho que vem através do Espírito Santo. Mas para isso você precisa ser digno. E aí você vai começar a receber um fortalecimento de um testemunho, né? Quando você lê as Escrituras, quando você estuda as Escrituras e busca conhecimento, assim como nós fazemos aqui nesse canal, nós estamos buscando nessas habilidades para fortalecer cada vez mais o nosso testemunho ao estudar, ao ler, ao assistir. Eu mesmo me alimento, né, das Escrituras e também estudo o máximo que eu posso para eu poder aumentar o meu conhecimento, mas principalmente fortalecer o meu testemunho. Então, ou seja,
é necessário, né? Existe um esforço para que a gente possa adquirir um testemunho que precisa ser feito. Alma 5:46 dá um exemplo, e fala assim: Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Espírito Santo de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou por seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. Então, ou seja, é necessário o Espírito Santo de Deus estar presente na nossa vida para que todas as coisas sejam mostradas e o nosso testemunho seja fortalecido. E o jejum e a oração é um exemplo aqui nessa escritura em Alma que foi utilizado para que ele pudesse receber uma revelação. Próximo tópico é: temos a responsabilidade de ministrar as pessoas. E o que significa ministrar? Mateus 20, de 25 a 28, responde: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Então, se você quer se fazer grande, você precisa ser um servo. Ele continua: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ministrar significa servir ao próximo, significa você seguir o exemplo de Jesus Cristo, que veio para servir. E assim como ele, nós estamos aqui para ministrar as pessoas, ou seja, servir as pessoas, para poder resgatar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Mas ele continua no Atos 26, de 16 a 18. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então, aqui, a missão de Paulo, né? Todas as coisas que ele deveria fazer aqui, conforme revelado pelo Senhor. Próximo tópico é: se dermos ouvidos aos profetas, o Senhor nos guiará e protegerá do mal. Atos 27, 10 a 11, dizendo-lhes: Homens, vejo que a navegação há de ser com dano e com muita perda, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Porém, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, Paulo, ele estava ali profetizando o que iria acontecer naquela navegação, naquela viagem, mas haveria muito dano, muita perda, né? Não só para o navio, mas para toda a carga que estava ali naquela navegação. Então, Paulo, ele profetizou, mas o centurião, ele, né, que estava pilotando ali, que era o capitão aí daquela embarcação, ele não estava acreditando no que dizia Paulo. Então, o que isso significa? Nós devemos confiar, né, nas palavras dos nossos profetas. Eles falam todas as coisas que nós devemos fazer. E uma das coisas que ele tem falado ultimamente, talvez a mais importante, foi que nós todos precisamos ser vacinados, né? E muita gente não acredita nisso. Então, ou seja, o profeta, ele existe, ele é um homem que se comunica com Deus e ele fala a vontade de Deus para os seus filhos aqui na terra. Então, se nós formos fiéis, nós obedeceremos à vontade e à voz dos profetas. E eles falam, através da conferência semi-anual para todo o mundo, e essa transmissão é realizada via satélite, alguns passam na televisão também, então nós temos como ouvir a mensagem do profeta de diversas maneiras.
também através das revistas da igreja que são enviadas para o mundo todo, que é a revista chamada Liahona. Então, ou seja, nós precisamos estar sempre atentos à voz dos profetas para que possam nos guiar e assim nós podemos obedecer e acreditar. Tem muitos que não obedecem, tem muitos que podem não acreditar no que está sendo dito, mas essa é a vontade de Deus. E aí vai depender da fé de cada um. Então, cada um tem a sua fé, e se você acredita que existe um profeta vivo hoje e você tem fé, você segue aquilo que o profeta vai te pedir. Próximo tópico é prestar testemunho. Convido você a ficar aqui comigo. Eu estou terminando essa aula e vamos aprender sobre o que isso significa. O presidente M. Russell Ballard, ele falou sobre o testemunho de Paulo diante do rei Agripa e ensinou o que significa prestar testemunho. Nossas reuniões de testemunho precisam ser mais centralizadas no Salvador, nas doutrinas do Evangelho, nas bênçãos da restauração e nos ensinamentos das Escrituras. Precisamos substituir as histórias, os relatos de viagens e os sermões por testemunhos puros. As pessoas encarregadas de falar e ensinar em nossas reuniões precisam fazê-lo com vigor doutrinário, que possa ser ouvido e sentido, elevando o espírito e edificando o nosso povo. Embora sempre seja bom expressar amor e gratidão, essas manifestações não constituem o tipo de testemunho que acenderá a chama da crença na vida das pessoas. Testificar significa prestar testemunho pelo poder do Espírito Santo, fazer uma solene declaração da verdade, baseada no conhecimento ou crença pessoal. Testificar, uma clara declaração da verdade, tem uma grande influência na vida das pessoas. Isso é o que muda o coração. É isso que o Espírito Santo pode confirmar no coração dos filhos, no coração dos filhos de Deus. Bom, resumindo, quando nós vamos prestar um testemunho, nós precisamos prestar um testemunho daquilo que é verdade, principalmente do plano de salvação. Devemos obter o Espírito Santo e testificar de Jesus Cristo. Fazer um testemunho puro. Devemos evitar histórias, devemos evitar aquilo que não é verdade, aquilo que não é importante. Então, para acender essa chama no coração das pessoas, nós precisamos ser sinceros e com o coração cheio do Espírito Santo. Dessa maneira que a gente aprende, né, com essa declaração do apóstolo M. Russell Ballard. Ele ensina aqui a importância de pregar o evangelho e prestar o nosso testemunho, que é o exemplo, o maior exemplo de Paulo, que através das suas missões, né, nós aprendemos ao estudar aqui o livro de Atos, essa que é a última aula do livro de Atos, e Paulo ele fez 3 missões, várias missões aí por 2 anos, a última missão dele, pregou em Roma, pregou em Damasco, e várias dessas missões não foi fácil, ele foi preso, conseguiu se libertar, precisou ser corajoso para prestar o seu testemunho aos reis. Sorte por ele ter sido, por ele ser romano, né? Ele foi livrado aí também da prisão. Jesus Cristo apareceu para ele 2 vezes, né, no caminho para Damasco, mas também na prisão Jesus Cristo conversou com ele. Olha só que bênção, né? Jesus Cristo poder aparecer para Paulo. Então, Paulo ele foi um homem fiel, um homem que ajudou a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E assim como ele, nós podemos seguir o seu exemplo de Paulo, o exemplo de Jesus Cristo, se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, assim como Paulo fez, e seguir o exemplo de Jesus Cristo pregando o evangelho, assim como Paulo fez também. Então, esse é o encerramento do livro de Atos, que eu presto o meu testemunho para vocês de que tudo isso que está aqui é verdade, né? Que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, e Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram em visão para Joseph Smith, assim como Paulo teve a visão de Jesus Cristo, Joseph Smith também teve. Então, eu sei que é importante nós compartilharmos essa verdade nesse mundo que nós vivemos. E esse canal existe aqui para isso, para deixar um legado da verdade sobre o Evangelho. E aqui eu estou para pregar o meu testemunho para cada um de vocês, de que eu sei que tudo isso é verdade e que Jesus Cristo um dia viveu aqui e que ele sofreu e pagou pelos nossos pecados. Nós estamos aqui para levar essa mensagem a demais pessoas, para que eles possam se arrepender e serem batizados, assim como
o apóstolo Paulo foi. Eu convido você a estar comigo aqui na próxima aula, entraremos no livro de Romanos, de 1 a 6, o poder de Deus para a salvação. Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? O verdadeiro discipulado consiste em compromisso pessoal, não apenas em ações. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário e estaremos juntos na próxima semana. Até a semana que vem. Um forte abraço.